Preste atenção, queridos e amados irmãos. Se alguém do seu lado aí chamar a sua atenção, fala para ele que são apenas alguns minutinhos e logo a mensagem acaba, logo o culto acaba. Não vai demorar nem mais meia hora e vocês terão toda a liberdade para conversar com o seu irmão, para contar a bênção, para compartilhar das vitórias de Deus. E neste momento você está recebendo a bênção do Senhor por intermédio da palavra dele. Se você concorda, dá glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Preste atenção, queridos e amados irmãos. A Bíblia Sagrada nos fala da história de um homem chamado José. Quem nunca ouviu falar sobre José? Algumas pessoas ainda não ouviram, outros já ouviram. A Bíblia Sagrada nos conta a história de José lá no Egito. Este mesmo José que foi vendido pelos seus irmãos, porque os irmãos tinham ciúmes, tinham invejas dos sonhos que José tinha. Este mesmo José que passou pela casa de Potifar, este mesmo José que passou pela prisão, este mesmo José que passou pela casa de Faraó, este mesmo José que também foi considerado governador do Egito. Esse José era um homem o qual, desde criança, Deus colocou nas mãos dele uma responsabilidade. E a responsabilidade de José é uma responsabilidade administrativa. José tinha o dom de administrar. Quando José era ainda jovem, muito criança, muito novo, ele administrava os bens do seu pai, as ovelhas, as vacas, as cabras, os bodes, os animais que o pai dele, chamado Jacó, possuía. Os irmãos de José eram irmãos que estavam não cuidando muito bem dos animais de Jacó. E Jacó, como um bom administrador, como um bom fiscal, ele ia ali para fiscalizar os animais do pai dele. Então a palavra do Senhor nos diz que depois que José é vendido e é lançado na casa de Potifar, na terra do Egito, Deus levanta José como administrador dos bens e da casa de Potifar. Quando José é pegado por uma calúnia e lançado na prisão, Deus usa José como um administrador dentro da prisão, porque a Bíblia Sagrada nos diz que ele controlava todos os presos e ele cuidava ali na cadeia dos presos. Aí de repente, a Bíblia Sagrada nos fala que Deus vai levar José até o trono. Deus vai colocar José em um trono abaixo do trono de Faraó para governar toda a terra do Egito. Então José é um administrador. Levante sua mão e diga: José é um administrador. José era um administrador segundo o coração de Deus. Existem 3 tipos de administrador, e aquilo que eu quero dizer para você nessa noite também faz parte da doutrina de Deus. O homem e a mulher que não sabe administrar a sua própria vida, não sabe administrar a sua própria casa, não sabe administrar os seus próprios bens, não sabe administrar a sua própria vida espiritual, ele acaba se abalando, se abatendo na fé e sendo destruído pela fúria do inimigo. Preste atenção, existem 3 tipos de administração. E eu anotei aqui alguns versículos. Existe o primeiro administrador, chamado administrador esbanjador. O esbanjador, ele gasta tudo o que tem e depois ele coloca a culpa dos prejuízos que ele tomou em Deus. Levante sua mão e diga: o esbanjador gasta tudo que tem e depois coloca a culpa em Deus. O esbanjador, a palavra do Senhor nos diz, no livro de Lucas, capítulo de número 15, a partir dos versículos 12 a seguir, acerca do filho pródigo. A Bíblia diz que era um pai que tinha 2 filhos, e um dos filhos, ele vendo que o pai tinha uma herdade boa, uma questão financeira muito boa, o filho se interessa pelo dinheiro que o pai tinha e diz: pai, reparte comigo meus bens, a minha herança, eu quero gastar, quero curtir, quero viver a minha vida. Então aquele filho, ele pega o dinheiro que tinha, viaja para um lugar longe, começa a gastar o dinheiro com noitada, com farra, com bebida, com mulheres, com prostituição e com as coisas deste mundo. E a Bíblia Sagrada nos diz que depois disso vem uma fome muito grande naquela terra. E vindo aquela fome naquela terra, aquele filho pródigo fica numa situação difícil, numa crise difícil. Agora ele vai começar a pedir ajuda para o seu próximo, ele vai começar a buscar daqui e dali recurso e não vai encontrar. Entenda uma coisa: o esbanjador
gasta tudo que tem e depois ele coloca a culpa em Deus. Queridos e amados irmãos, quantos de nós às vezes passa a luta simplesmente por falta de administração? Quem ganha mais, às vezes faz menos, e às vezes quem ganha pouco e sabe administrar, faz mais. Entenda uma coisa: não seja como aquele jovem esbanjador. Ele gastava tudo, ele consumia tudo, e ele imaginava que no dia de amanhã os amigos dele iam ajudar ele, e não ajudaram. Bíblia Sagrada nos diz, no livro de Provérbios, capítulo 14, que toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com a mão. Provérbios 14, versículo 1. Então entenda uma coisa: a mulher de Deus que tem sabedoria, ela administra a casa, ela administra os bens junto com o marido. Como assim administra a casa? Tem mulheres que são desenfreadas, gasta um pouco acima da condição do marido, faz muita compra acima daquilo que é o necessário, e às vezes acontece que vem aquela luta, aquele aperto, aquele arroço dentro de casa, porque gastou gasto desnecessário. Quem está entendendo agora é Deus. Então aquele jovem era esbanjador, gastou aquilo que tinha. Quando veio a crise, ele não tinha nada. Primeira coisa, o esbanjador gasta o que tem. É bonito a história do filho pródigo, quando você vê que o pai dele recebe ele de braços abertos, quando ele decide voltar. Não é muito bonito? Mas presta atenção no detalhe, talvez você não tenha entendido. Quando viram que tinha banquete, tinha festa, tinha carne assada, tinha maravilha lá naquele dia, o irmão dele, mais velho, olhou e disse: espera aí, mas eu estou tanto tempo na casa do meu pai e nem sequer dão para mim um cabrito, uma coisa para mim comer assado, uma festa, e esse esbanjou de tudo e volta para aqui e recebe de bom, do bom e do melhor. O pai olhou para ele e disse: meu filho, tudo que tem nessa casa é seu. E esse meu filho estava perdido, foi achado, estava morto e reviveu. Por isso que estamos alegrando com ele. Mas entenda uma coisa: tudo que tem aqui é seu. O filho pródigo foi recebido com alegria. Porém, se ele quisesse conquistar bens novamente, ele ia ter que tornar a trabalhar do zero, porque o que ele tinha sido gastado. Quem está entendendo agora é Deus. Primeiro administrador é o esbanjador. Segundo administrador é o homem que administra segundo o seu próprio coração. Diga comigo: o segundo administrador é aquele que administra segundo o seu próprio coração. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6. Louvado seja Deus. O primeiro administrador que nós falamos foi sobre o administrador esbanjador, aquele que gasta o que tem e ele não se preocupa com o dia de amanhã. O segundo administrador é aquele que administra segundo o seu próprio coração, segundo a sua própria mente, segundo o seu próprio interesse. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 e 10. Quem encontrou diz amém. Amém. Pode ler, irmã Kézia, em nome de Jesus. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Glória a Deus. Eu disse que o segundo administrador é aquele que administra segundo o seu próprio coração. Como assim administra segundo o seu próprio coração? Aquela pessoa que tem apego ao dinheiro. A Bíblia Sagrada não fala que ter dinheiro é mal. A Bíblia Sagrada não fala que ser rico é uma coisa ruim. A Bíblia Sagrada diz que ter amor ao dinheiro é uma coisa ruim. Ter apego ao dinheiro é uma coisa que não presta, é uma coisa que não agrada a Deus. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Por amor ao dinheiro, nós trabalhamos
E a Bíblia diz que aquele que não trabalha, que não coma também, não é verdade? Então temos que trabalhar, isso é fato. E por amor ao dinheiro, algumas pessoas vendem o seu próprio corpo. Por amor ao dinheiro, algumas pessoas vendem drogas. Por amor ao dinheiro, algumas pessoas cometem assalto. Por amor ao dinheiro, algumas pessoas sequestram. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Tem pessoas que por amor ao dinheiro, eles fazem pacto com o diabo, renunciam o próprio Deus e fazem pacto com Satanás. Porque a Bíblia Sagrada nos diz que o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males. Presta atenção, a Bíblia diz no livro de Lucas 12, versículo 16, a seguir, sobre a parábola do homem rico. A palavra do Senhor nos diz que tinha um homem que tinha uma herdade, e ele era um homem próspero, e certo dia ele disse: eu vou plantar mais, vou colher mais. Aí ele plantou mais, colheu mais, recolheu mais semente, enriqueceu. Ele disse: agora eu vou derrubar esse celeiro que eu tenho, pequeno, e vou construir outro maior para me armazenar mais alimento. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que à noite veio uma voz que dizia assim: louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem será? Aí Jesus disse: assim é aquele que é rico diante dos homens e não é rico diante de Deus. Quem está entendendo, a glória a Deus. Aquele que administra segundo o seu próprio coração, ele se apega à questão financeira e se esquece do Senhor. Quando as pessoas, quando estavam desempregadas, estavam na igreja constantemente dobrados o joelho, buscando a Deus, falando com Deus, dando glória a Deus, dando aleluia, dizendo que o mundo poderia se levantar de todo jeito, mas ele não saía da presença de Deus. Mas chegou um momento que a porta se abriu para ele, Deus abençoou, Deus prosperou, as coisas melhorou, e a pessoa abandonou a casa do Senhor. Aleluia, Deus. A pessoa abandonou o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque teve amor mais aos bens materiais do que amor à própria obra de Deus e à própria palavra de Deus. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Bate palma para Jesus. Livro de Mateus, capítulo 6, pode encontrar aí em nome de Jesus. Mateus, capítulo de número 6. O homem que administra segundo o seu próprio coração, ele está juntando uma riqueza aqui na terra, ele está juntando bens na terra, mas ele não quer ter bens diante de Deus. Pode ler em Mateus 6, glória a Jesus. Mateus 6, 19, 20 e 21. Onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Dá glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Deixa eu te explicar esses versículos aí. Não ajunteis tesouro no céu, onde ladrão entra, traça, ferrugem, tudo consome. Sabe o que significa um tesouro? Tesouro é uma coisa preciosa. Tesouro, quando já ouvi algumas pessoas dizerem: meu filho é o meu tesouro, porque ama muito, tem muito apego com aquilo. Tesouro é uma coisa que você tem apego, que você quer aquela coisa mais do que as outras. Quem está entendendo, a glória a Deus. Então a Bíblia diz para nós não termos na face da terra coisas que nós vamos querer ter elas acima do céu. Porque observa uma coisa: quem tem tesouro no céu, quem está preparando, buscando a Deus para entrar no céu, aquela pessoa, ela luta, ela esforça, e se por acaso ela sente alguém dizer assim: Jesus está voltando, ela tem prazer. Pô, tomara que Jesus volte logo, porque eu quero subir com Ele, eu quero habitar com Ele, eu quero participar do tesouro que Ele tem reservado para mim lá em cima, eu quero viver na presença dEle. Mas quando o tesouro do homem ou da mulher está na face da terra, quando alguém diz: Jesus está voltando, Jesus vai voltar para você, Jesus vai voltar para nós, aquela pessoa diz: tomara que Jesus não volta logo, porque eu quero viver mais aqui na terra, quero esbanjar mais na terra,
quero ter mais da terra. É porque o tesouro da pessoa já está na terra e aquela pessoa não tem compromisso com o reino dos céus. Então entenda uma coisa: o segundo administrador é aquele administrador que administra segundo o seu próprio coração. Ele ajunta na terra, ele luta para ter ganhos e ganhos financeiros, ele luta e luta para ter bens materiais, mas ele não tem nenhum compromisso com a obra de Deus. Quem entendeu, dá glória a Deus. Terceiro administrador é aquele administrador que administra segundo o coração de Deus. Dá glória a Deus aí, meus irmãos. José é um exemplo de um administrador que vai administrar segundo o coração de Deus. Faraó disse: eu tive um sonho, José. Que sonho que você teve, Faraó? Olha, no meu sonho saía do rio Nilo 7 vacas gordas e depois saía 7 vacas magras. E as 7 gordas engolia, ou seja, as 7 vacas magras engoliam as 7 vacas gordas. Depois apareceu 7 espigas bem granadinha, bem cheia. E depois vieram 7 espigas magras, e as magras devoravam as espigas gordas. E eu não entendi nada disso, José. Chamei todo quanto é tipo de mago, astrólogo, homens de grande entendimento e sabedoria, ninguém soube me explicar. José disse: a interpretação dos sonhos e das revelações vem de Deus. É Deus que vai dar a interpretação para Faraó. Aí José disse: 7 vacas gordas, 7 espigas cheias, significa 7 anos de prosperidade. 7 vacas magras e 7 espigas feias significam 7 anos de fome. Faraó, virá sobre o seu reino 7 anos de fartura, e depois virá sobre o seu reino 7 anos de fome, de seca, falta de chuva na terra. Nesses 7 anos de prosperidade, Faraó, ajunta todo o trigo, ajunta toda a fartura que tiver, vai ajuntando nos celeiros, porque quando vierem os anos de fome, a terra do Egito tem que ter fartura, tem que ter do bom e tem que ter do melhor. Prepara. Aí Faraó disse: gostei da interpretação. E ele, José, disse mais: olha, Faraó, você precisa de arrumar um homem sábio e entendido para administrar as coisas, para que quando vier esses anos de seca, ter fartura aí. Não arruma qualquer um não, Faraó. Um homem com sabedoria. Faraó olhou para José e disse: quem mais seria melhor do que você, José? Em quem habita o Espírito Santo de Deus, o Espírito da revelação, o Espírito do entendimento e da sabedoria. Agora José está diante de economistas estudados, José está diante de pessoas que têm formatura na área financeira, e José tem muito pouco estudo, mas ele tem uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria que vem de Deus, uma sabedoria pura, santa e justa. E a sabedoria que Deus deu a José vai dar a José entendimento para ele administrar o reino do Egito, todo o reino de Faraó. José é um homem que vai administrar segundo o coração de Deus. Bíblia Sagrada nos diz que nos anos de riqueza, de prosperidade, José ajuntou trigo, ajuntou lã de ovelhas, ajuntou do bom e do melhor. Os anos de fartura. Depois vieram os anos de seca. Diga comigo: depois vieram os anos de seca. Mas o povo não foi surpreendido, porque Deus usou José como um bom administrador. Dá glória a Deus. Tem uma coisa: 7 anos de fartura, depois vem 7 anos de fome. Os 7 anos de fartura ele foi ajuntando. Observe que isso é exemplo para nós, meus irmãos. Quando vier a fartura aí, não vai esbanjar, fazer igual o filho pródigo. Quando estamos nos tempos bons, não esquece que os maus dias também vêm, porque muitos de nós podemos ser surpreendidos com os maus dias. Pode ser que o dia mau vem na nossa porta e a gente não ajuntou nada do nosso celeiro.
Isso tanto vale para o campo financeiro quanto para o campo espiritual. Quem está entendendo agora é Deus. Vale muito. Porque se por acaso você pega e esbanje de tudo hoje, no dia de amanhã, quando vier a luta, você vai dizer: ah, Deus me desamparou, Deus se esqueceu de mim, Deus não está me abençoando. Mas no momento que Deus estava abençoando, não ajuntou nada no celeiro, foi esbanjando, 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 e Deus dizendo: olha, o dia mau vem, os dias de dificuldade vêm, e a pessoa não se preveniu. Assim é a oração, meus irmãos, assim é o jejum. O jejum e a oração, ele é feito em busca a Deus nos dias bons, porque pode ser que venham os dias maus, como por exemplo na pandemia. Os irmãos lembram que a igreja nem abria, e quando as pessoas se distanciaram de Jesus através da pandemia, por quê? Porque não tinha reservado nada com Deus. Quando veio o mau dia, veio a dificuldade, a pessoa simplesmente se esfriou na fé, simplesmente afastou da igreja e abandonou os caminhos do Senhor, porque não tinha reservado oração, nem jejum e nem leitura da palavra de Deus. Muitos se esfriaram por isso. José, ele disse: olha, ajunta, Faraó, nos dias bons ajunta, nos dias maus come aquilo que foi ajuntado nos dias bons. Quem está entendendo agora é Deus. A palavra do Senhor nos fala que, tendo José, pois, comprado, pegado, quando a fartura acabou, veio os anos de seca, o povo começava a chegar na terra do Egito dizendo: olha, a gente está precisando de trigo, a gente precisa de feijão, de arroz, tem aí? José dizia: tem. Quanto que é? Tanto. E vendia. Mas quando o ouro e a prata da terra do Egito acabou, aí o povo disse: olha, nós estamos com fome, como é que a gente vai fazer, José? Ele disse: traz os animais para a gente fazer troca. Você não vai passar fome, mas traz os animais. Porque José e o povo ali na terra do Egito tinha reserva, mas tinha muita gente que não teve reserva. A ideia era os animais em troca. Quando acabou os animais, eles disseram: José, o trem está feio, José, o que é que a gente faz? A gente não tem mais ouro, não tem mais prata. José disse: olha, então vocês trabalham aqui, porque vocês trabalhando, vocês vão receber em troca o mantimento, mas não será de graça, mas vocês vão trabalhar e também vão se alimentar. E a Bíblia diz que assim José conseguiu comprar para Faraó toda a terra do Egito, e todos os animais, e todo o ouro e toda a prata, e o reino enriqueceu, por causa de um bom administrador. Quem está entendendo agora é Deus. Então, queridos e amados irmãos, às vezes algumas lutas que nós passamos, elas são provocadas por nós mesmos. Se nós nos tornamos esbanjadores como o filho pródigo, no dia de amanhã a necessidade vai vir e as coisas vão ficar feias. Se por acaso nós seguimos o exemplo de José, no dia de amanhã tudo vai dar certo. Amém? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Entenda que isso também faz parte da doutrina do Senhor. Eu estou te trazendo esse alerta da parte de Deus, porque os dias maus vêm. E se nós nos tornarmos esbanjadores, nós sofreremos a consequência dos maus dias. As portas estão abertas, se alegra, mas não esbanja. Tenha equilíbrio, e Deus vai nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Vou dizer mais uma coisa. A diretoria está até recomendando isso. Irmãos, lutem. Talvez é uma coisa que você, mas o que a igreja tem a ver com isso? É bênção para a sua vida. Lutem para pagar o seu INSS. No dia de amanhã, quando as coisas ficarem difíceis, você está pagando INSS, você vai estar amparado. Amém? Ah, mas eu não sou fichado. Tem aí a questão do MEI, tem outras formas aí também de pagar INSS. Amém? Pague o INSS, para que no dia de amanhã, se você tiver uma situação difícil, você pode ser amparado também pelo INSS. Louvado seja Deus. Então temos que ser prudentes, meus irmãos. Assim como as virgens que reservaram azeite para quando o noivo viesse, elas tivessem azeite, assim a igreja também tem que se reservar e se preparar, para que quando vierem os maus dias, nós não seremos surpreendidos. Que Deus nos abençoe. Coloca de pé.